Olá, seja muito bem-vindo ao Filha do Aba, um canal feito para mulheres que desejam viver uma fé real e profunda. Aqui a gente tira a maquiagem da perfeição, os rótulos que colocaram sobre nós para focar apenas na verdade das Escrituras. Sente num lugar confortável, pegue papel e caneta e abra o seu coração, pois juntas iremos transformar nossas experiências diárias em degraus para uma vida mais próxima de Deus. Me chamo Ana Jéssica Mâncio e é uma alegria ter você aqui comigo. E o tema do nosso encontro hoje é o encontro de Jesus com Nicodemos. Na semana passada, nós vimos o encontro de Jesus com Zaqueu. Estamos falando sobre conhecer ao Senhor, né? Hoje já é a parte 5. Então, na semana passada, começamos a olhar para alguns encontros. E nesse encontro de Zaqueu, nós guardamos, pelo menos eu guardei aqui no meu coração, a importância do desejo de ver Jesus. O desejo que vai cooperar para conhecer ao Senhor na intimidade. E naquele dia, Zaqueu não só o viu, mas Jesus não só viu Zaqueu, mas também entrou na sua casa, sentou na sua mesa, e o próprio Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Então, o desejo de Zaqueu provocou algo muito mais poderoso, né? Ele não ficou só no desejo, mas ele teve uma atitude, ele subiu na árvore, Jesus o viu. Só trazendo um resumo, então vai lá assistir, porque eu repostei ontem, porque teve um problema no áudio desse vídeo e eu repostei ele. Então, se você não conseguiu assistir, porque deu problema, você saiu, ou você ainda não viu mesmo, vai lá no e assiste o encontro da semana passada, porque Deus falou poderosamente ao nosso coração. E hoje a gente vai ler João 3, que fala sobre esse encontro profundo. Esse diálogo é um dos mais profundos do Evangelho. Ele carrega um dos textos mais lindos sobre o plano de salvação, que é: Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E tem coisas tão lindas aqui que Jesus vai falar com a gente hoje, eu creio. Então, abra sua Bíblia em João 3 e nós vamos entender um pouquinho sobre a importância desse encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus aqui vai nos ensinar que o conhecimento intelectual, que as tradições religiosas não são suficientes para a salvação. Nascer em berço evangélico não é suficiente para a salvação. Conhecer a Bíblia, conhecer a lei, não é suficiente para a salvação. Então, nós vamos ver hoje que é necessário uma transformação espiritual radical. Jesus vai nos dizer hoje: é necessário nascer de novo. Glória a Deus. Pai, fala ao nosso coração, Espírito Santo. Visita cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, que a tua palavra, meu Deus, seja completamente recebida em nossos corações, meu Pai. Não como aquela terra que sufoca as sementes, mas como uma terra fértil, meu Pai, que faz essa semente germinar, florescer, dar muito fruto para a tua glória. Eu oro para que essa palavra atinja o fim que o Senhor deseja em nossas vidas, em nome de Jesus, e produza muito fruto. Amém. Então vamos ler aqui, gente, João 3. Abra sua Bíblia, leia comigo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite Jesus veio falar com ele. Ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus lhe respondeu: Eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. E aí Nicodemos pergunta: como pode ser isso? E Jesus responde: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? E aí ele vai explicar mais uma parte, mas eu vou parar aqui por enquanto. Nicodemos, quem era Nicodemos? Ele era um líder dos judeus. Ele era respeitado, ele tinha um cargo de importância. Ele era uma pessoa
que as pessoas, assim, ela era uma pessoa relevante no seu tempo, por assim dizer, no meio dos judeus. Então, não era qualquer pessoa, era uma pessoa importante. E eu acho interessante que, para ele chegar até Jesus, ele precisou descer um pouquinho. Por que descer? Não porque Jesus não era importante, porque nós sabemos que Jesus era, meu Deus, tudo, caminho, verdade e a vida. Mas no sentido natural. Ele foi ao encontro de Jesus à noite, assim, na moita, escondidinho, para ninguém ver ele. Por quê? Porque ele era um líder, ele era importante. Então, se as pessoas o vissem com Jesus, ia dizer, meu Deus, olha só o que ele está fazendo com Jesus. Ia ser um burburinho. Então, eu creio que para ser discreto, para evitar o burburinho e não mostrar, né, a verdade que ele estava ali curioso para saber quem era Jesus, que Jesus estava deixando incógnitas, perguntas, questionamentos dentro dele e que ele não conseguiu segurar, porque você vê, se é uma pessoa que está no nível mais alto assim, né, de sabedoria, uma autoridade, ela tem um lugar assim, tipo, eu conheço, eu entendo, eu já sei. Ela pode estar assumindo esse lugar porque ela, de fato, ela tem um nível, um cargo superior. E Nicodemos, ele podia também ficar nesse nível, nesse cargo superior. O que esse Jesus está falando aí não é nada que eu não saiba. Mas ele não. Ele desceu um pouquinho. Ele foi ali, se rendeu à curiosidade, se rendeu ao questionamento que Jesus provocou dentro dele. E ele foi sincero. Ele não guardou as suas perguntas. Ele encontrou com Jesus. Jesus o atendeu. Jesus também não o desprezou. Ah, lá vem ele ser religioso, esse fariseu. Não, Jesus ele mostra que ele estava aberto para todas as pessoas, dos menores aos maiores, dos maiores aos menores. Ele não faz acepção de pessoas. Então Jesus ele recebe Nicodemos e, diferente de alguns mestres que falavam com Jesus para provocar a sua queda diante do povo, né, para cavar que ele falasse alguma coisa que o incriminasse, e Jesus tinha umas respostas bem assertivas, né, que desmascaravam de fato a intenção do coração deles, mas com Nicodemos não. Então a gente pode ver que Nicodemos de fato foi sincero. Nicodemos não estava querendo pegar Jesus na mentira, Nicodemos estava querendo entender. Ele tinha curiosidade. E aqui eu quero trazer já a primeira coisa que a gente pode aprender com Nicodemos, olhar para Nicodemos e ver o que posso aprender desse encontro de Jesus com Nicodemos. Seja sincero. Jesus se importa com seus questionamentos. Não guarde porque você vai achar, isso aqui que eu estou perguntando é uma besteira. Porque quando a gente lê esse texto, hoje, a partir da visão do Espírito Santo, quando a gente já entende sobre o novo nascimento, a gente vai olhar para Nicodemos e vai falar, como é que um homem tão experiente, até Jesus falou, como é que um homem tão experiente não entende o que eu estou falando? Porque Jesus ele tem esse mistério de trazer coisas tão simples, mas que carregam verdades tão profundas, tão espirituais. Ah, meu Deus, que quem não nasceu do Espírito de fato nunca vai entender. Então, é isso que ele faz com Nicodemos. Nicodemos era alguém com alto teor de intelectualidade, mas diante da simplicidade de Cristo, ele estava ali cheio de questionamentos, porque Cristo trazia algo diferente, que ele não conseguia entender com toda a bagagem que ele tinha. Aleluia. Então eu quero te convidar, primeiramente, a expor essas perguntas, os seus questionamentos diante do Senhor sem vergonha, porque ele não vai rejeitar a sua dúvida, ele não vai rejeitar o seu questionamento. Ah, eu vou parecer muito burro. Não, não, não. Pergunte. Nicodemos, ele não guardou as suas perguntas, ele foi lá, ele depositou todas as suas perguntas aos pés de Jesus. E Jesus o respondeu. Então, maravilhoso é isso, né? Nós precisamos ter sinceridade, nós precisamos colocar diante do Senhor aquilo que é um questionamento do nosso coração. E Jesus vai falar para ele. Então vamos entender aqui. Nicodemos era alguém importante, religioso, judeu, fariseu, instruído na lei. Ele era influente no seu tempo, respeitado pelas pessoas, por aquilo que ele carregava. Então, era um membro do Sinédrio. Então, olha só o cargo de Nicodemos, todo aquilo ali. Então, ele com certeza era alguém que achava que já tinha o acesso dele garantido ao reino dos céus, juntamente com todos os judeus, porque os judeus achavam que a passagem para o reino dos céus estava apenas no fato deles serem descendentes de Abraão.
por eles serem judeus, simplesmente pelo fato de serem judeus, eles acreditavam que eles eram nascidos de Deus, que eles eram regenerados. Mas Jesus traz para ele esse confronto. A menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso ali vai trazer algo mais profundo para ele. Vai revelar, meu Deus, tudo isso aqui que eu fiz durante toda a minha vida, tudo que eu observei, em tudo que eu me confiei, não é suficiente? Jesus vai dizer para ele, não. Não é suficiente. Então, ele era um homem amplamente ensinado. Tinha até isso aqui, eu achei muito interessante. Alguns rabinos ensinavam que Abraão vigiava o portão do inferno para garantir que nenhum dos seus descendentes entrassem lá por engano. Para vocês verem o nível do que eles criam. Eles estavam completamente apoiados nessa crença que eles eram um povo superior. E a maioria dos judeus esperavam que o Messias viesse trazendo um novo mundo, no qual esse povo que se considerava superior seria ali preeminente nesse novo mundo. Eles estariam lá à frente de tudo. Mas Jesus ele veio trazer uma nova vida. Eles esperavam um novo mundo. E Jesus veio aqui, ó. Nasce de novo. Nova vida. No qual o próprio Cristo é superior. Ele é preeminente. Olha só. Jesus estava diante de Nicodemos dizendo, vocês estão olhando para o seu povo como superior, mas você está diante de alguém que é superior. Aleluia, glória a Deus. Então, glória a Deus, Jesus. Jesus respondeu a Nicodemos como aquele que estava anunciando uma nova vida. Jesus respondeu a Nicodemos, não é o conhecimento, Nicodemos, em outras palavras que eu estou falando aqui, mas é a nova vida que é necessária para ver o reino de Deus, para estar no reino de Cristo. E essa vida começa nascendo de novo. E agora eu vou dizer para vocês por que a gente precisa nascer de novo. Lá no Éden, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos para a criação lá no Gênesis. Deus criou o homem, né? Sem pecado. Aquilo era a primeira vida que Deus fez. A vida humana foi criada. Quando a vida humana foi criada, o homem não tinha pecado, a lei não existia. E o que aconteceu? Adão pecou. Vocês vão lá ler, lá no princípio, se vocês não conhecem, vão ler lá. Adão pecou. E aqui Paulo vai falar o que aconteceu. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, Adão foi o primeiro homem, e através desse primeiro homem o pecado entrou no mundo. E se o pecado entrou no mundo através de Adão, todos, até aqueles que não pecaram com Adão, mas o que vieram depois, tiveram seus corpos, a sua carne, contaminada pelo pecado. Desde então, a morte que vem através do pecado, e aqui eu estou falando da morte física e a morte espiritual também, né? Porque vieram várias coisas depois do pecado, um irmão mata o outro, e começa uma destruição, né? Que veio juntamente com o pecado de Adão. Sentenças que a gente não tinha, de maldições também vieram, e todos nós herdamos isso do primeiro homem. Então, todos nós fomos considerados o quê? Mortos pelo pecado. Mortos espiritualmente, todos nós sabemos que somos seres tricotômicos, temos corpo, alma e espírito. Então, ali, nesse momento, quando o pecado entra no mundo, nosso espírito, que era aquilo que era conectado, era a nossa conexão com Deus, ele foi completamente apagado por conta do pecado. Só que nosso Deus maravilhoso já tinha um plano, né, para as nossas vidas. E aí vem aqui, ó, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, assim como pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, todos os seres humanos morreram através daquele pecado. Através de Jesus Cristo, a vida e a graça entra no mundo. Glória a Deus. E não foi assim o dom como ofensa. Por um só que pecou, o juízo veio de uma só ofensa.
do pecado de Adão veio o juízo para toda a humanidade. Mas muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, por que a gente precisa nascer de novo? Porque fomos mortos nos pecados e nas ofensas. Estamos mortos espiritualmente, e aqueles que não entendem, não creem em Cristo, continuam mortos nos pecados e nas ofensas. Continuam sendo escravos do pecado, continuam estando mortos para o reino de Deus. E aqui Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, a sua religiosidade, o que você conhece da palavra, o seu tempo de judeu, não é garantia para ver o reino de Deus. Só verão o reino de Deus aqueles que nascem nesse reino. Você pode ter nascido judeu, mas você não nasceu de Deus. Eita glória! Então imaginem aqui uma coisa aqui muito legal para falar sobre isso. Você mora em um país e ali aquele país estabelece uma regra. Só pode entrar aqui se você nasceu aqui. Se você não nasceu nessa nação, você não pode morar aqui. Então pense aí. Não vai fazer diferença se você coloca o nome de alguém daquele país, você não vai entrar naquele país. Não vai fazer diferença se você falar o idioma daquele país, você não vai entrar naquele país. Não vai fazer diferença se você observa o costume daquele país e você, mas eu me visto igual, mas eu tenho o mesmo nome, mas eu falo a língua. Não vai fazer diferença se você se vestir com aquelas roupas daquele país. Não vai fazer diferença se você pratica as religiões daquele país, daquela nação. Não vai fazer diferença se os pais dele nasceram naquele país. Não vai fazer diferença se os filhos nascem lá. Não faz diferença se ele tem amigos naquele país. O que importa diante dessa lei, só mora nessa nação quem nasceu aqui, você realmente nasceu lá? Eita glória! Um homem, ele pode abandonar muitos vícios, ele pode renunciar a muitas paixões, ele pode ser um bom homem, mesmo sem nascer de novo. Aleluia! É possível, existem boas pessoas que não nasceram de novo. Mas Jesus está dizendo aqui, só pode ver o reino de Deus aquele que nasceu do reino. Aleluia! Se a gente fizer esforço, a gente renuncia a vícios. Minha mãe mesmo parou de fumar. Nunca nasceu de novo, mas conseguiu renunciar a esse vício. A gente muda hábitos, mas nenhum homem no mundo pode fazer-se nascer de Deus. Por mais que se esforce, jamais conseguirá realizar o que está além do seu poder. E observem bem, mesmo que eu pudesse fazer-se nascer de novo, ainda assim não entraria no céu, porque há outro ponto nessa condição, que ele teria violado. Que Jesus fala aqui, a menos que alguém nasça do Espírito. Então, mesmo se você, eu consigo me fazer nascer de novo, mas você não vai, porque tem que ser nascido de novo e do Espírito. Então, é uma obra que é completamente dependente de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Não é algo que depende de nós. Então, eu acho muito legal aqui que Nicodemos ainda vai perguntar. Jesus vai falar para ele, e sabe como é que se explica o novo nascimento? Não tem explicação. Assim como você viu o vento. Então, é algo que não se explica. A gente vai poder até dizer, olha, eu lembro do dia, aconteceu isso, mas o que de fato aconteceu para que sua vida mudasse, para que você se convertesse, para que você tivesse a sua visão espiritual aberta, você não vai saber dizer em palavras, ninguém conhece. Se Jesus não soube, Jesus disse para Nicodemos, não é possível que eu te diga aqui em palavras o que é nascer de novo. Eu só tô te dizendo, você tem que nascer. Glória a Deus. Então, gente, nós precisamos nascer do Espírito de Deus. Nascido da água, a gente vai falar ali, a gente vai se batizar. Mas antes de se batizar, você vai entender, eu estou morto. Morto no pecado. Morto porque o pecado tem domínio sobre mim. Eu não tenho poder para vencer o pecado, a não ser que o Espírito de Deus esteja na minha vida. E só tem o Espírito Santo, aqueles que nasceram da água. Porque nasce da água e nasce do Espírito. Então você vai lá para o seu batismo, você vai... O mergulho é uma simbologia. O que a gente precisa ter é a compreensão que antes do mergulho você está morto para os seus pecados. E antes desse mergulho vem algo que é principal para o novo nascimento, é o arrependimento.
Então, acontece muitas vezes a gente se batizar, mas não nascer de novo, sabia, gente? Por quê? Porque não gerou um arrependimento genuíno. Porque não teve mudança de mentalidade. A pessoa simplesmente vai fazer ali por tradição. Ah, tá todo mundo se batizando, eu tô aqui caminhando na igreja, vou me batizar. Mas não tem o arrependimento de entender, poxa, eu tô morta no meu pecado, eu tô morta na minha ofensa. Eu preciso dessa vida de Deus. Então, quando não tem essa compreensão, você pode até dar mergulhos. Já dei vários mergulhos. Eu era de uma igreja que batizava várias vezes até, que nem é bíblico. Mas eu me batizei várias vezes. Mas não nasci de novo. E, por incrível que pareça, quando eu nasci de novo, eu não tinha me batizado de novo, né? Porque eu já tinha me batizado na vida. E quando eu nasci do Espírito, eu não me batizei novamente, porque eu já era batizado. Mas, enfim. Alguns pensam que nascer da água é só um nascimento físico. A gente viu num saco de água, né, na barriga da nossa mãe. Mas isso seria muito óbvio. Jesus, de fato, está falando que a palavra nascer de novo é nascer pela palavra de Deus. Nascer pela Escritura, pelo Espírito de Deus. Porque por essa água que nós somos lavados. Aleluia, Jesus. É por conta da palavra de Deus que nós somos lavados, regenerados, santificados pelo Espírito Santo. Somos transformados. Então não adianta só mergulhar. Vou lá, mergulhei, pronto, recebi o Espírito Santo, pronto, tô aqui, tô salva. Salva para sempre. Não, aí você vai precisar começar a caminhar, começar a crescer. Então, sem nascer da água e do Espírito, nós ficamos na carne. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Sem o novo nascimento do Espírito, a carne contamina todas as nossas obras de justiça. Contudo, tudo que o homem faz guiado pelo Espírito de Deus, isso sim pode agradar a Deus. Glória a Deus. Então, Nicodemos se admirou com essa afirmação do novo nascimento, como a maioria dos judeus. Eles acreditavam que eles já eram transformados interiormente, né? Mas Jesus quis que ele compreendesse que ele não possuía e que ele precisava nascer de novo. Não devemos esquecer a quem Jesus se dirigiu. A um líder religioso, um fariseu, um homem instruído, um homem fervoroso. Aparentemente, ele já era convertido a Deus, mas na verdade, ele não era. Então, essas palavras excluem a possibilidade da salvação ser por méritos humanos. A natureza do homem está tão dominada pelo pecado que a atividade do Espírito de Deus é uma necessidade para que nós possamos ser associados ao reino de Deus. Então não se confie na sua força, não se confie naquilo que você pode fazer de bom. Confie apenas no Espírito Santo. Jesus vai falar assim, o vento sopra onde quer. Então essa ideia de que Jesus está dando aqui é você não vai entender tudo sobre o vento, mas você vai ver os seus efeitos. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Aleluia. Jesus queria que Nicodemos soubesse que ele não precisava entender tudo sobre o novo nascimento antes de experimentá-lo. Assim como eu e você, às vezes eu falo assim, meu Deus, eu posso explicar como eu nasci de novo? Eu fiquei pensando antes de fazer esse episódio, se eu podia explicar o meu novo nascimento. E quando eu li isso aqui, Jesus me respondeu, não tem como explicar. Você tem que experimentar. E aí o que ele estava falando, Nicodemos já tinha muito conhecimento, muita intelectualidade, então às vezes você também tem, mas você não pode se garantir com esse conhecimento. Você precisa provar o novo nascimento. Glória a Deus. E se você não nasceu de novo, pergunta a Deus, pergunta ao Espírito Santo. Meu Deus, será que eu nasci de novo? Se o Espírito Santo habita em você, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você nasceu de novo. Porque é impossível que alguém se relacione com o Espírito de Deus sem que antes tenha nascido de novo. Você pode não saber o dia, você pode não saber a data. Pode ter sido assim como o vento vai e volta, você não sabe qual foi o momento específico, mas se você tem um relacionamento com o Espírito Santo, você nasceu de novo. Porém, você fala assim, olha, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Eu não sei nem o que é o Espírito Santo. Eu não consigo entender algumas coisas ainda. Então, Jesus está falando, é necessário que você nasça de novo. Busque um novo nascimento, busque. Não é algo que depende de você, mas é algo que Deus, Ele faz, Ele dá. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito Santo quer habitar em você, quer morar no seu coração, quer regenerar a sua vida. Glória a Deus. Não podemos controlar o Espírito Santo. Aleluia. Mas podemos ser zelosos em nossa conduta para com Ele,
para que não entristeçamos e que Ele não se afaste de nós. Glória a Deus, como o salmista Davi orava, né? Não afaste de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos cultivar a presença de Deus na nossa vida, porque não tem como a gente se confiar na lei, não tem como a gente se confiar na religião, não tem como a gente se apoiar em nada além de Cristo e do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos transforma, é Ele que nos faz ser melhor, é Ele que nos faz frutificar. Não tem como dar frutos no reino do Espírito sem que seja pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que nessa manhã nós possamos ter esse discernimento que é necessário nascer de novo. Quem já nasceu, o que é que faz? Busca a sinceridade de Nicodemos para continuar expondo dúvidas e questionamentos ao Senhor, aprender com o Espírito Santo, continuar crescendo, continuar sendo santificado. Quem ainda não nasceu, busca o convencimento do Espírito Santo para o arrependimento dos pecados, para que você possa experimentar esse dom gratuito de Deus, que é a vida nova em Cristo. E aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo, a partir do dia que nós nascemos do reino de Deus. Glória a Jesus! Então, Deus abençoe sua vida. Na próxima semana nós veremos outro encontro. Nós vamos olhar para Jesus e a mulher samaritana, que é o próximo capítulo, bem depois desse em João. E que Deus abençoe sua vida, que o Senhor continue ministrando ao seu coração. Pegue essa palavra, leia na sua casa. Fale com o Espírito Santo que Ele quer te ensinar através disso. E que o Senhor possa te conduzir a águas mais profundas nele. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima semana. Não esqueça de compartilhar esse episódio para alguém que precisa entender que é necessário nascer de novo, para que nós possamos ser filhos legítimos de Deus. Glória a Deus, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. E a vida eterna, como está lá em João 17:3, é que conheçam a Deus, a Ti, Jesus, como único e suficiente Salvador. Então, que nós possamos a cada dia conhecê-lo e fazê-lo conhecido em todo lugar onde estivermos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.